Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Embora o evangelho assim, de antemão, pareça ser uma grande repreensão, uma dureza por parte de Jesus, mas o evangelho hoje ele nos traz muita esperança para todos nós. Graças a Deus. Vejam que ele começa da seguinte forma: naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Tanto os chefes dos sacerdotes como os anciãos do povo, naquele tempo, eles eram aqueles que guardavam a palavra, que ofereciam o sacrifício a Deus, eram judeus, mas infelizmente eles eram do tipo daqueles que desprezavam quem? Os publicanos. Publicanos no evangelho quer dizer os pecadores. Desprezavam as prostitutas, porque eram pecadoras. Desprezavam os leprosos, porque eram impuros. E eles se consideravam os tais. A salvação estava neles, não nos pecadores. Interessante que Jesus vem e um dos comentários que eles fazem para Jesus é justamente esse: vejam, ele come com os pecadores. Se ele fosse realmente um profeta, ele jamais se misturaria com esse povo. Mas Jesus se misturava. E na medida que Jesus ia anunciando a boa nova, era justamente esse povo que ouvia e mudava e caminhava com Jesus. Bem, se nós estivéssemos nos tempos de hoje e nós víssemos Jesus andando por aí com um grupo atrás, nós iríamos encontrar Jesus com esse povo. Imagine Jesus com um bando de prostitutas atrás dele, com ladrões, pessoas que antigamente levavam uma vida fútil. Imagine os drogados, aqueles que passam droga, como é que chama? Traficantes, tudo em volta de Jesus.
ouvindo Jesus. Esse povo todo. Eu acho que para muitos seria uma grande decepção. Para aqueles que têm um coração assim muito orgulhoso, que já vai condenando, dizendo, não, esse povo tem aqui. Não era esse povo que ouvia a palavra de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, né? Que aqueles que dizem, eu vou, eles acabam não indo. E esse povo que agora está dizendo, eu não vou, são os que mudam, são os que obedecem. Aí Jesus está dizendo, quando vocês chegarem lá, vocês vão se decepcionar, porque o céu vai estar cheio de prostituta, de pecadores que se converteram. Aí dá para a gente entender a parábola também do filho pródigo, né? Ele apronta, faz um monte de coisa errada, de repente, não larga o pai, apronta, depois ele volta, e o pai o recebe com muita alegria. Se nós formos olhar a vida de muitos santos, porque às vezes o pessoal interpreta a vida dos santos como pessoas assim, que já nasceram entrando em êxtase, já nasceram desejosas de receber a primeira comunhão, de comungar, que só viviam dentro da igreja e foram crescendo assim, e de repente agora estão todos nos céus. Olha, se nós formos olhar, a maioria de muitos santos que a igreja canonizou, eles tinham uma vida, olha, desregrada. O mais conhecido é Santo Agostinho, né? Tudo para em Santo Agostinho. Olha que vida desregrada que aquele homem levava. Dizia não, não. E o pai chamando e ele, não, eu não vou. Até que chegou o momento que ele foi. Aí aconteceu a grande conversão dele com as orações da mãe dele. São Camilo de Leles também, o fundador dos ministros do enfermo. Era um homem viciado em baralho, gente. Também o Senhor chamava e não. Chegou ao ponto dele, num jogo de baralho, ele apostar as próprias roupas. Não tinha mais o que apostar. Imagine, né? Voltou para casa nu, perdeu. Perdeu as próprias roupas. Perdeu a dignidade no jogo. Porque imagine um homem perder as próprias roupas. E depois ele diz sim, se converte. Um jogador de baralho. Um pecador. E assim a gente vai aumentando a lista dos santos, né? E vamos vendo. Santo Inácio de Loyola, também um grande aventureiro. Disse não. Depois disse sim. Ao ponto de ele dizer assim, se São Francisco de Assis conseguiu, eu também vou conseguir ser santo. E ele conseguiu também. Foi outro que disse não. E depois disse sim. Por isso que eu estou dizendo que hoje a leitura, ela nos traz muita esperança, porque será que na tua casa não tem também um jogador também? Não tem alguém com problema que muitas vezes você já disse assim, olha, não tem mais jeito? E aquele dali não tem mais jeito. Eu já fiz todas as orações possíveis. E Deus está chamando e Ele está dizendo não, não. Ele está dizendo não. Acredite que um dia Ele vai dizer sim. É possível. Nem que seja no último momento da vida. Nem que seja no último suspiro. Ele poderá dizer sim.
A você cabe a perseverança e vida de oração. E pedir a Deus. E outra coisa, como eu sempre digo, não entrar em desespero. Porque o problema da mãe que tem um filho, ou pai que tem um filho nessa condição, e você sabe a condição, não vou ficar narrando aqui as condições, é entrar no desespero. E corre, descabela, fica correndo para lá, e vai no Santíssimo, e grita, e não precisa desesperar, todo mundo tem o seu tempo. Como você teve o seu tempo também. Às vezes eu até brinco, né, vendo aqui o pessoal do Ministério de Música, né? Eu não vou nem trazer ninguém aqui para dar testemunho. É o Samuel, seu nome? O Samuel fez até assim, né? Tanto vocês disseram não, como eu também disse não no passado. E hoje nós estamos dizendo sim. Estamos caminhando. Só a mãe de vocês, os pais de vocês sabem quem você é, vocês eram. E olhando aqui os seminaristas, os ministros ali da Eucaristia, o Claudião aqui da nossa frente que está pegando agora os seminaristas lá, agora peguem ele também, né? Só Deus sabe que era o Claudião, né? Hoje está aí firme, disse não. E esse povo que está aí, ó, vendo as freiras ali, quantas disseram não? Agora sim, alegria. E vocês que estão aqui embaixo também, quantos disseram não? E agora sim, os pré-discípulos que estão aí, agora só pensam em casa, né? Já vão entrar de férias, quantos disseram não? Agora tudo sim, sorrindo aí, ó. Vocês que estão aqui também, os da frente, os do meio, os de trás, todos olha, aqui do lado direito, aqui, olha, está aumentando a casa de Deus, viu? Precisamos acreditar nisso. Não vamos ser tão negativos achando assim que a casa de Deus está ficando vazia. Não, ela está ficando cheia.